A promessa de Rose Gracie aos alunos. Gente, e falou: olha, vou pegar vocês todos nessa posição. Quer dizer, a gente sabia o que ele queria e não tinha como evitar, e ele fazia e pegava todos nós naquela situação que ele mostrou aquele dia. Fala, camaradas, tranquilo? Hoje eu estou tendo a honra de conversar aqui com um dos nomes mais importantes da história do jiu-jitsu brasileiro, faixa preta direto do grande mestre Rolls Gracie, formador de inúmeros instrutores faixas pretas também, e pai do que muitos consideram o melhor competidor de todos os tempos, o Roger Gracie. Maurício Gomes, muito obrigado pelo seu tempo. O prazer é meu. E vamos fazer aqui um bate-papo sobre o Rolls Gracie, né, que é a minha fonte de pesquisa atual, que eu admiro muito a história dele, né, e, consequentemente, conversar com os discípulos diretos dele, para mim, é uma honra. Então, vamos começar aqui exatamente do começo. Como que você chegou até a Academia do Rolls? Cara, eu era aluno do João Alberto Barreto, porque o João Alberto foi professor do meu pai. Então, o João, eu já queria ir para a Academia do Rolls. O João estava meio encerrando a academia dele, ele fechou a academia em 77, e foi quando eu mudei e fui para o Rolls para comecei a treinar lá. Eu treinei minha adolescência quase que toda, mas eu não havia sido graduado em termos das faixas de adulto. Então eu cheguei no Rolls numa sexta-feira, me lembro disso como se fosse hoje. Carlinhos estava dando aula, ainda de faixa marrom, e eu treinei lá com alguns alunos. Rolls não estava. Quando ele veio na segunda-feira, eu encontrei com ele me botou para treinar, e ele viu que eu não era principiante. Eu já treinava há anos. Então ele falou: Maurício, pode ir ali, tinha uma loja ali na Figueiredo que vendia faixa. Ele pode ir ali comprar a tua faixa azul, vai começar a usar a tua azul amanhã, e sábado você vai competir no. Que foi engraçado. Sábado você vai competir no campeonato estadual. E eu ganhei peso absoluto, com uma semana de academia. Eu já colocou logo na fogueira, já te botou de azul e já botou na competição e no final deu tudo certo. E o que mais te chamou a atenção naquele ambiente? Bom, eu já conhecia várias pessoas que treinavam ali, né? Foi o Rolls, cara, a figura dele, né? Ele era uma pessoa que muito carismática, muito. Você via ele mostrando as posições e fazendo e dando as aulas, e você ficava de boca aberta vendo aquele homem fazer o que ele fazia. Às vezes, no final do dia, ele, ele, ele pegava, cara, ele botava assim um palmo do chão, a gente segurava as pernas e ele soltava ele e ele virava, caía de frente, igual um gato. Caramba. E, e a personalidade dele ficou logo amigo, e o ambiente da academia era uma coisa assim espetacular. E falando em personalidade, como é que ele era fora do tatame? Era uma pessoa agradável, inteligente, culta e viajada, então tinha papo para qualquer coisa, sabe? Você via ele, embora a diferença de idade não era tão grande assim, acho que ele era três anos mais velho que eu, uma coisa assim, mas
sabe, era uma figura tão imponente, como a personalidade dele era tão forte que era cativava muitas pessoas e era sabe aquela pessoa que você quer estar sempre do lado dele? Porra, você saía da não tinha um dia que você não quisesse ir à academia. Eu me lembro que às vezes chovia e ele, às vezes a academia podia estar um pouco mais vazia. Essa gente é feita de açúcar. E o que fazia dele um líder? Eu acho que o Hollis era uma pessoa muito. Ele estava muito à frente do tempo dele, sabe? Ele era um cara que ele nunca estava satisfeito com aquilo. Ele estava sempre buscando algo mais, sempre querendo adicionar mais alguma coisa a mais para o grupo, para a gente fazer, em termos de treino, de abertura vamos aprender isso, vamos aprender aquilo. E ele era um líder nato, né? Então, tudo que ele sugeria ou quisesse fazer, a gente estava do lado dele para qualquer coisa. E ele, pô, era um cara que estava sempre do seu lado ali em qualquer situação de campeonato, de coisa. E, sei lá, uma pessoa especial. Dá para apontar a característica mais marcante dele? Era difícil. O mais marcante dele é a espontaneidade dele. Era uma simplicidade que mais complexa, sabe? Que englobava tudo, qualquer coisa. Difícil botar em palavras Uhum. o que ele representava para a gente. Era uma coisa assim insubstituível, que não, até hoje eu não vi ninguém igual. Perfeito. E falando agora do Hollis professor, é, como é que era a aula dele, assim, uma típica aula do Hollis Gracie, ele no tatame ensinando? Cara, o Hollis era um cara. É, dependia muito da aula que ele quisesse dar, mas, por exemplo, se ele quisesse provar um ponto, né, ele pegava, ia mostrar uma determinada posição aquele dia que a gente não conhecia. E depois ele treinaria com todos nós, a gente e falou: olha, vou pegar vocês todos nessa posição. Quer dizer, a gente sabia o que ele queria e não tinha como evitar, e ele fazia e pegava todos nós naquela situação que ele mostrou aquele dia. E ele era pequeno, né? Magrinho, né? 70 quilos, né? 71. Pegava geral, não importava o tamanho. O tamanho para o Rogers nunca foi documento. Ele era a verdadeira, o que eu podia chamar do jiu-jitsu, né? Do forte contra do fraco contra o forte. O Hollis era Personificação. meu português está horrível, mas ele era isso encorpado, era ele. Certo. E para um aluno, né, o que um aluno fazia para poder conquistar o respeito dele? Eu acho que independente eu acho que o aluno não tinha que fazer nada, ele respeitava todo mundo como
como a gente respeitava ele da mesma forma. Não, não vejo assim. O Rolly sempre foi um cara que abraçou todo mundo que entrou na escola dele e fazia. Cada um tem sua característica, né? O Hollis era um cara que não, não tinha. Aceitava as pessoas como elas eram. Então, era fácil de. Era uma pessoa muito fácil de você ser amigo e ficar no, ali com ele. Não precisava fazer muita coisa, não. Era só não fazer bagunça. E ele valorizava mais o quê? Técnica, preparo físico ou mentalidade? Tudo. Ele sempre foi um cara que usou a técnica como fundamento, né, para tudo, mas obviamente, mesmo naquela época que não era uma época onde as pessoas, onde a gente malhava demais, isso veio com o tempo, com a gente querer competir mais, começou então a malhar mais, a buscar correr, né? Volta e meia a gente saía para dar corrida ou dar uma malhada em alguma coisa, fazer alguma coisa diferente. Dá para dizer que foi ele que inseriu a preparação física no jiu-jitsu? Ou já era um movimento natural da época? Eu acho que era um movimento que, porque como o Hollis gostava de aprender tudo e englobar tudo, então, se ele achasse que aquilo era pertinente ao que a gente deveria aprender ou deveria fazer, ele trazia, ou então a gente ia buscar onde tivesse. Então, tinham alunos, o Elcio Figueiredo, por exemplo, só citando um nome, era um cara que tinha uma academia de ginástica. Sim. Então, ele porra, vamos lá no Elcio, vamos dar uma malhada, não sei o quê. E era uma coisa assim, na época não tinha muito ir para uma academia para fazer peso, não tinha muito ainda isso, né? As academias eram comparando com as academias que você vê hoje, eram academias pobres, né? Não tinha muita coisa. Então você malhava muito usando o seu próprio corpo, né? Muita flexão, muito Que hoje o abdominal, pessoal chama de muito agachamento, não tinha muito maquinário. Uhum. Então a gente usava isso, era corrida, ir nas paineiras para dar uma corrida também. E depois começou também a buscar outras artes marciais para adicionar ao conhecimento que a gente tinha da wrestling, sambo, greco-romana, tudo ligado ao que a gente pudesse aumentar o nosso conhecimento para que a gente se tornasse lutadores melhores. E dá para dizer que existe algo que o Hollis exigia dos alunos que desapareceu com o jiu-jitsu moderno? É difícil fazer esse tipo de comparação, né? O jiu-jitsu moderno ele mudou muita coisa, foi uma evolução, né? Aumentou muita gente treinando, são muitas escolas, muitos estilos diferentes, muitas. Cada pessoa tem o seu estilo de luta, né? Por causa do seu peso, por causa do seu tamanho, por causa do que você gosta mais de fazer. Então, eu acho que isso. Mas ele uma vez chegou para mim que eu já
como eu já treinava, eu já tinha algumas coisas que eu fazia. Ele falou, eu acho que eu era um pouco passivo. Ele falou, eu vou mudar o teu jogo. E mudou, mudou. Acho que até sem sentir. Ele dava um toque aqui e ali que você te alertava a fazer determinar outras coisas para variar, né? Para mudar o que você, para te melhorar. Sim. Ele era sempre buscando a melhora dos alunos dele. Então ele conseguia enxergar em cada um jogo Um jogo específico, né? específico é. Aquele cara é bom nisso, vai fazer isso. E todos nós nos unimos na hora do treino para buscar isso. Interessante. E isso era diferente de outros professores na época? Tipo, era um jiu-jitsu que você aprendia como ensinar e ensinava daquele jeito? Ele era um dos mais diferentes nesse sentido de ver em cada um que cada um Eu era bom? acho que ele era um cara muito que prestava muita atenção em todos nós. Ele era um cara que tinha muito interesse em ajudar os alunos dele a melhorarem da maneira que fosse melhor, da maneira que ele achasse que fosse melhor. E sempre deu certo. Ele, difícil falar assim, o Rhodes era um cara muito especial, muito amigo, muito. A gente sempre olhando para ele para buscar soluções. Passando aqui pelo Hollis Atleta, o senhor já falou que ele já estava à frente do tempo dele, né? E quando foi que o senhor percebeu isso? De cara já via isso, ele era diferente. Você via que o Hollis era um cara que tinha uma mentalidade diferente dos professores que a gente estava acostumado. E essa mentalidade que ele tinha, dele ser jovem, aberto e inteligente e buscando outras soluções alternativas e sempre buscando melhorias ou coisas que pudessem adicionar ao, ou a gente pudesse explorar, né? Vamos testar isso, vamos fazer isso, vamos. E ele era uma pessoa diferente. E dá para dizer qual a inovação mais importante que ele trouxe para o jiu-jitsu? Eu acho que a inovação mais importante que ele trouxe foi abrir a sua mente para outras coisas que você possa aprender para melhorar a sua performance. Acho que essa é uma das coisas. Tipo outras artes marciais? Outras artes marciais, outras, é, outras maneiras de aprimorar o teu gás, ou de malhar, ou de fazer e acontecer, sempre buscando uma melhora para todo mundo coletivamente, né? Porque era para a academia inteira. E, os números estavam aumentando muito, a escola do Hollis estava crescendo demais da conta. A gente tinha um time bom. Uma pena que foi cortado. Foi interrompido, então, né? Então jovem. Dava para dizer que o time do Hollis ia bater de frente com o do Carson na era moderna dos anos 80 e 90? Eu acredito que sim, mas não era.
tinham várias academias na época, né? Não era, o Carson começou a crescer muito, mas o do Hollis também estava aumentando bastante. Tanto é que o Hollis, na época, pouco antes dele morrer, ele já tinha até alugado uma casa em Ipanema, que tanto é que a gente ele tirou foto comigo de todas as defesas pessoais para botar na Academia Nova. Essas fotos que você vê Sim, comigo com a faca ou ele sim. dando um estrangulamento, foram uma série de fotos que foram tiradas um pouquinho antes dele morrer, cara. Alguns meses antes, Uhum. que iam ser, ele ia botar ao redor da Academia Nova. O time estava crescendo, o Carson também estava crescendo muito, então estava realmente na época, porque a academia ali de Copacabana era relativamente pequena. Sim, Então, essa divisão de segunda, quarta e sexta, usar o tatame grande e os outros dias, os outros tatames pequenininhos no primeiro andar, era um negócio chato. E os times já não suportavam mais aquilo, já tinha, era gente demais, até nos dias que um usava o tatame e o outro era um entre de pessoas, só tinham um vestiário lá em cima, então realmente estava na época de cada um ter o seu espaço mesmo, né? E tanto é que o Carlinhos ficou lá um pouco ainda, depois que o Hollis faleceu, mas em Copacabana? ficou em Copacabana ali, mas o time do Carson já estava grande demais, aí se mudou para Barra da Tijuca, onde ele, até com o Zé Beleza, Sim, criaram a Gracie Barra, né? sim. Aí ficou muito longe para eu treinar lá. Morava no posto Aí 7, depois que o Roger se foi, você ficou com quem? com ninguém. Né? É. Montou sua própria academia? Não, não. Parei de treinar durante um bom tempo. É. Treinava assim, com amigos, na casa de um, às vezes, na casa de outro. Isso aconteceu com o Azurri também, né? Ele parou e nunca A mais gente voltou, né? nunca mais botou kimono. A Foi, gente nunca foi um mais botou impacto kimono. muito forte. O jiu-jitsu ficou um tempo parado também, né? Assim, ficou quase um ano e meio. Eu ouvi dizer. Foi um negócio muito. Cara, foi muito marcante na vida da gente, sabe? Quando você perde, assim, o seu ídolo, o cara que você idolatrava, sabe, de um dia para o outro. Eu me lembro aquele final de semana até hoje. Eu recebi o telefonema no domingo de manhã para ir para Mauá e levar alguém da família. Não me disseram que ele tinha morrido. Enfim. Enfim. Muito se fala, né, do Hollis e do Rickson, né? Aí o senhor que conviveu com os dois, o que havia de tão especial neles? Ué, o Rickson era aluno do Hollis, né? Ele, a gente viu eles treinando várias vezes. Seu Hélio às vezes levava o Rickson para treinar ou com a gente ou na aula do Carson. E sempre escolhia, não é que o Rickson fosse lá para fazer aula com a gente. Seu Hélio ficava olhando e ele escolhia alguém para ir ali treinar com o Rickson. E os treinos que eu vi entre o Hollis e o Rickson, dava para ver, você via claramente que o domínio do Hollis era muito grande. As pessoas ficam falando e tentando comparar esse negócio quem era o quê. O negócio é o seguinte: todo professor, isso acontece com qualquer professor. Se você está dando aula para um cara
durante um tempão, claro que aquele cara vai melhorar. A tendência é essa. O intuito é esse, né? Então eu acredito que num, em algum momento ou num futuro próximo, se tivesse se houvesse tempo, né, teria igualado mas o fato o professor tem sempre um as na manga escondido ali Sim. para o aluno, né? Mas né, nessa época ainda existia aquela tradição na família de ter o número um da família, né? E Número um, enquanto o Hollis foi vivo, foi ele. mas então, e o senhor acha que essa passagem de bastão ia ser natural? O Hollis ia falar, não, agora é contigo, o Rickson, assume a bronca da família? Ou o senhor acha que em um momento ia ser o Rickson ia bater na porta e ia pegar esse posto para ele? Não acredito que haveria nenhuma, nenhum confronto a esse tipo. Seria uma coisa provavelmente normal, natural. O Hollis não tinha esse ego, mas ia demorar. Ele, ele se foi com 31, ainda estava muito novo, né? 32 ou 33, 29, mais ou menos isso. Ou seja, ainda tinha muita lenha para queimar, muita garrafa para vender. Porra, novo, porra. Cara, ele tinha uma. Ele era impressionante. Você treinar com o Rollins era uma coisa assim. Você começava, de repente, estava nas tuas costas. Uma flexibilidade e uma rapidez e uma precisão, assim, uma coisa espantosa. É, o, Era espantosa. o Jacaré falou que ele e o Rickson ficavam 2 horas enfileirando quem quisesse, aluno ou participante de seminário, de outras artes marciais. Ele enfileirava por 2 horas, isso é verdade? Concorda com essa visão? Concordo, não sei do Rickson, porque eu não tinha muito contato, mas o Holly, sim, treinava horas com a gente, até cansar o cara, depois pegava outro, até o cara cansar, depois o outro, depois o outro, depois o outro. E não era só até bater, era até o cara morrer de chega, tá bom, agora você. Então era sem tempo, não tinha cronômetro marcando? Não, que cronômetro, nada. É hoje que a gente faz 5 minutinhos, o pessoal Não, fica cansado. tinha disso não. Tinha disso não. Isso é coisa moderna. Cronômetro é coisa moderna. Quer dizer, marcar, quando você põe 6 minutos, o aluno já reclama, não, põe 5. Pô, tô cansado. Não, tem disso não. O, o jiu-jitsu ele evoluiu muito. Dá para dizer que existe algo que ficou pelo caminho? Olha, o pessoal hoje em dia fala muito de que o jiu-jitsu perdeu um pouco o negócio da defesa pessoal. Eu acho o seguinte, as academias, o jiu-jitsu cresceu muito, Isso. né? Qualquer lugar do mundo que você vai hoje, você pode levar seu kimono que você vai ter um lugar para dar um rolinho. Então, tem muitas academias que mantiveram o seu formato tradicional, né? Você aprende as quedas, você aprende defesa pessoal, você aprende a parte de chão. E agora tem muita academia que visa muito a parte focada muito em campeonato.
E isso, normalmente, altera um pouco o resultado da questão. Fica faltando um pouco. Eu sei porque às vezes eu dou seminários em lugares e você mostra alguma coisa de defesa pessoal, você vê que tem vários faixa pretas, marrons, e os caras não têm a menor noção do que você acabou de fazer. Não que isso desvalorize o lutador, mas eu acho que isso depende muito do que a academia está focada em fazer. Lá na nossa academia, por exemplo, a gente tem a oportunidade de fazer diversas aulas diferentes. Então, tem a aula para iniciantes, tem a aula para intermediário, Sim. tem a aula para avançado, tem a aula para competição, tem a aula feminina. Então, se você tem uma academia onde você possa fazer essa divisão toda, então a coisa acaba abrangendo tudo. Né? Mas às vezes a academia é menor, só tem um professor e embola tudo da mesma situação, então fica um pouco mais difícil de você fazer ou elaborar um plano, né? Essa semana nós vamos trabalhar nisso. Aí tem um faixa branca e um faixa preta e um faixa roxa. Fica difícil, fica complicado. Então, às vezes, não é nem culpa do professor, é só o formato daquela academia que acabou sendo daquela forma por questões, sei lá o quê. E o que move hoje, né? O que demonstrou o interesse das pessoas em praticarem o jiu-jitsu foi a questão do esporte, né? As pessoas ficaram fascinadas pelo esporte, né? Dá para se dizer, né? Eu acho que a fascinação que eu vejo pelo jiu-jitsu, principalmente mundo afora, é você você leva, porque a gente lá fora a gente fala o jiu-jitsu brasileiro, né? Aqui não fala porque estamos no Brasil. Mas o que a gente leva é um pedaço do Brasil para o mundo. Então, e isso é muito brasileiro. Você chegar numa academia e ter a camaradagem, a amizade, a, a troca de ideia, sabe? Muito embora seja uma academia de luta, você está lutando com a pessoa, mas você se torna amigo, você troca ideia, você fala de assuntos, às vezes nem relacionados ao jiu-jitsu, mas, enfim, você faz amigos ali que ficam para o resto da sua vida. Que nem a gente está aqui na academia do Zé, que é uma pessoa que eu conheço desde a adolescência, né? E a gente ainda treina até hoje. E deu para dizer que lá a gente conseguiu levar lá para fora essa questão de ir para academia de bermuda e chinelo? Antes, o pessoal lá de fora é um pouco mais formal, né? Depende do clima, né? Vai, lá em Londres, no inverno, meu amigo, você vai pegar uma pneumonia. Muito bom. E existe alguma coisa no jiu-jitsu de hoje que o Hollis não aprovaria? Cara, o que é não aprovar, né? É você julgar o que um está fazendo na academia, o que o outro está fazendo em outra academia. O que importa? Esse é o problema dele e o problema do outro. Sim.
né? Quem somos nós para ficar julgando fulano, ciclano ou beltrano? Perfeito. E dá para dizer então que o jiu-jitsu ainda forma lutadores completos? Eu fiz essa mesma pergunta para o Jacaré e queria saber. Acredito que sim, cara. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Cada um no seu devido tempo, né, cara? Época, né? Porque hoje a época é diferente. Exige um pouco mais de alguma coisa, assim, explosão, né? Se movimentar mais rápido por causa da questão da preparação física, né? Então o cara tem que estar mais bem preparado, né? Fisicamente. Se você for competidor. Isso. Mas se você parar para pensar e analisar as academias, o percentual de alunos que gosta de competir é mínima. Isso. É mínima. São poucas pessoas. Não é todo mundo que tem tempo para se dedicar, sim, que pode arriscar, de repente, se machucar e chegar no dia seguinte numa reunião de negócio com a cara toda amassada. Pô, não é para todo mundo. É para algumas pessoas. Por isso que tem as aulas de competição. Sim. Senão você... Por exemplo, isso aconteceu, eu já vi isso diversas vezes. Você está fazendo uma aula de avançado, por exemplo, onde neguinho está se degradando ali para caramba. Aí chega um coitado ali, primeira vez, para ver aquilo ali. Ah, isso aí não é para mim, não. Obrigado. Vai embora. Você acabou de perder um aluno. Verdade. Então você tem que... Por isso que você pega o aluno hoje, tem as aulas, antes dele fazer a aula de beginner, né? de iniciante, ele tem uma aula inaugural, onde você explica o que é o jiu-jitsu, de onde vem, o que ele está fazendo, porque ele tem que passar por aquele processo inicial que o nosso corpo não está acostumado a ficar de cabeça para baixo, ou dar um rolamento para frente ou para trás. E são coisas que você tem que preparar o teu corpo para aquilo. Então, você tem que passar por aquelas aulas onde você aprende o que é saída de quadril, o que é o cair, bater com a mão no chão para não se machucar, não cair estatelado de costas, cair de lado, né? São várias coisas que você tem que aprender inicialmente para poder não se machucar daí para frente. Senão, você vai ter meia dúzia de alunos. A academia não vai crescer nunca. Né? Igual tinha antigamente, o cara chegava, pessoal, ó, carne fresca. Empurra o cara para só sobrevivia quem era realmente casca grossa. Os outros ou se machucavam, ou desistiam, ou... coitados. E você acaba perdendo um aluno. E no final das contas, você abre uma academia, quer queira, quer não, é um negócio. Né? É uma academia de arte marcial, mas ao mesmo tempo é o teu ganha-pão, onde você vai pagar suas contas, pagar o aluguel da academia e professores e tudo mais, que gira em torno daquilo. Né? Então você quer que todo mundo aprenda direitinho para não deslocar um ombro ou quebrar um braço. O cara, às vezes, é muito estabanado e parte para o armlock de qualquer forma e quase estala o braço do outro. Calma aí, filho. Não é bem assim, não. Sai estrangulando por cima da boca no primeiro dia de aula. Pô, é um negócio que... Vamos com calma. Aí passa, vai daquela evolução. Aí o cara faz, a um dado momento, opta por, eu quero competir. Tudo bem. Vai fazer umas aulas de competição, ver se é isso que você quer. Aí, de repente, ele gosta. Outros são competidores natos. Já chegam, né? O cara já é atleta, de outra, já é um cara sarado, já fazia ginástica, já tem o corpo preparado para
aceitar aquilo tudo. É diferente, varia muito de pessoa para pessoa. É muito. Varia muito. E o senhor foi aluno do número um da família, né? E também é pai de um rapaz que foi também por muito tempo o número um da família. O Roger Gracie, né? Sobrinho direto do Hollis. Dá para dizer que existe algum traço do jiu-jitsu do Hollis no jiu-jitsu do Roger Gracie? Cara, eu acredito que sim. Por quê? O Roger sempre fala, os 4 pessoas que fizeram o jogo dele, que ensinaram a ele, fui eu, Carlinhos, Renzo e Hillion. Então, porra, Sim, da onde é que nós viemos? sim, exatamente. Né? Então é difícil não ver no Roger traços do Hollis. É praticamente impossível. Eu esses dias, eu até fiz um vídeo, um treino lá em Itaipava, do Hollis com o Álvaro Romano. Ele deu o estrangulamento da montada, parecia que eu tava vendo o Roger. Vai tirar o Hollis de cima de você. Ou o Hollis. Ou o Roger. Porra, não tira de jeito nenhum. E aí você acabou de falar que foi Carlinhos, senhor, Renzo e Hillion. A influência direta na formação do Roger. Então, e basicamente é o Hollis. Era a próxima pergunta, já nem precisei fazer, já respondeu. E se o Hollis pudesse ter visto a carreira do Roger, o que ele diria? Nossa, acho que ele ficaria orgulhoso. Orgulhoso. Porque poucos lutadores você via lutar do jeito que o Roger lutou. Ou luta até hoje, que ele ainda treina bastante até hoje. Ele, ele, ele ganha uma posição, não perde, difícil perder, e está sempre buscando a finalização. E isso é uma coisa que o Hollis sempre botou na cabeça da gente. A gente não, a gente treina para finalizar, treina para buscar a finalização, não treina para treinar. Você treina para fazer o outro bater. Sim. Sempre, sempre. Aí não tem nem o que pensar, sempre. E eu nunca vi em luta nenhuma do Roger ele amolecer ou meio que desistir no meio. Não. Pode estar na pior situação do mundo, que ele dá um jeito de sair, virar o jogo e pegar. E olha que eu já vi ele em situações e falei, nossa mãe do céu, daí não sai. Daí a pouco o cara tá batendo. E ele é muito calmo, né? Sempre achei o Roger muito calmo lutando. Assim, É. Nada abalava ele assim. Não, ele tem. O Roger tem uma característica que às vezes chegava a ser até irritante. Mas ele conseguia dormir entre uma luta e outra em campeonato. Dormir. Dormir. Botar o fone, De acordar com o olho inchado. É, Roger, vai jogar uma água na cara, bicho. Estão te chamando já. Hã? Aí é ele. Legal. E hoje em dia eu tô caminhando, né, para dar aula. E se um aluno meu assim iniciante, vendo que eu sou entusiasta e tal da família, dos grandes mestres, se um aluno iniciante hoje me perguntasse quem foi o Hollis Gracie, qual seria a resposta mais sincera que o senhor daria? Puxa vida, pergunta difícil. Quem foi o Hollis? O Hollis foi
um marco. Eu acho que pode ser, você pode dizer até que ele foi um marco que teve, né, teve seu Carlos, que começou, depois teve o seu Hélio, né, que veio com a contribuição dele, o Carson, né, que era um cara já mais atlético, mais casca grossa, e depois o Hollis, que encantou o mundo com a agilidade dele, a precisão dele, de uma pessoa não muito grande e que tinha 71, 72 quilos. Então, o marco dele foi ele mostrar para todo mundo que, olha, olha o jiu-jitsu aqui. Infelizmente, nós é que vimos isso, que ele certamente ia mostrar ao mundo o sentido do jiu-jitsu. Mas ele foi uma pessoa que marcou uma geração. Uma pessoa que, lógico, com devido respeito a todos os outros, mas o Hollis foi uma pessoa muito, muito querida, muito marcante. E um cara que fez história durante um curto tempo, mas que ficou aí pro. Tanto é que nós estamos falando nele até hoje. Fala até hoje. Né? Eu nasci no ano que ele morreu. 82. Isso. E aí comecei o jiu-jitsu, foi um dos primeiros nomes que eu ouvi e fui pesquisar e só basta dar um Google que a história dele já diz tudo. Minha mãe, como a minha mãe ela já está com 70 anos, ela nem sei se eu posso falar a idade dela, não gosto de falar, mas ela gosta do que eu faço, né? Ela começou a pesquisar também, ela ficou fascinada pela história do Hollis. É impressionante. Hollis foi, para nós que convivemos com ele, nossa, aquilo foi anos preciosos que ficaram na nossa memória, de todos nós que convivemos com ele naquela época, para sempre. E para encerrar, uma última pergunta aqui. O que o senhor sente mais falta, do Hollis atleta ou do Hollis amigo? Do Hollis amigo. Pudesse voltar e trazer ele de volta, era para estar com ele Tá com ele todo dia. Muito bom. Nossa, que falta que ele faz. Maravilha. Mestre, muito obrigado, tá? Pelo seu tempo. Foi uma honra. Está sendo uma honra para mim ter essa oportunidade. E é um registro que está ficando aqui para a história. Vai ficar uma memória, continuar sendo preservada por mais tempo que puder. Tá bom? Eu que te agradeço. Obrigado.